Em um dia comum na escola, passamos horas intermináveis aprendendo as respostas para diversas perguntas. Mas hoje, vamos fazer o contrário. Vamos nos concentrar em questões cujas respostas permanecem desconhecidas. Quando eu era criança, muitas coisas me intrigavam. Como seria ser um cachorro? Os peixes sentem dor? E os insetos? O Big Bang foi apenas um acidente? Existe um Deus? E se existe, como podemos ter certeza de que é um ele e não uma ela? Por que tantas pessoas e animais inocentes enfrentam sofrimentos terríveis? Existe realmente um plano para minha vida? O futuro está em aberto ou já está escrito, e nós apenas não conseguimos enxergar? E quanto ao livre-arbítrio? Quem sou eu, afinal? Sou apenas uma máquina biológica. Mas se sou consciente, o que é a consciência? Será que os robôs um dia se tornarão conscientes? Eu sempre pensei que, em algum momento, teria respostas para todas essas perguntas. Alguém deve saber, certo? Adivinha? Ninguém sabe. Muitas dessas questões me intrigam mais agora do que nunca. Mergulhar nelas é emocionante, pois nos leva ao limite do conhecimento, e você nunca sabe o que pode encontrar. Então, aqui estão duas perguntas que ninguém na Terra consegue responder. Quantos universos existem? Às vezes, durante um longo voo, olho para as montanhas e desertos e tento compreender a vastidão da nossa Terra. E então me lembro de um objeto que vemos todos os dias, que poderia conter 1 milhão de terras: o Sol. Parece imenso. Mas, no grande esquema das coisas, é apenas uma gota em um oceano, uma entre cerca de 400 bilhões de estrelas na galáxia da Via Láctea, visíveis em uma noite clara, enquanto uma névoa branca se estende pelo céu. E a situação é ainda mais impressionante. Existem talvez 100 bilhões de galáxias detectáveis pelos nossos telescópios. Se cada estrela fosse do tamanho de um grão de areia, só a Via Láctea teria estrelas suficientes para cobrir uma praia de 9 metros por 9 metros, com 1 metro de profundidade em areia. E a Terra inteira não teria praias suficientes para representar todas as estrelas do universo. Essa praia se estenderia por centenas de milhões de quilômetros. Meu Deus, Stephen Hawking, são muitas estrelas. E ele, junto com outros físicos, acredita que a realidade é ainda mais inimaginável. As 100 bilhões de galáxias que conseguimos observar são provavelmente apenas uma fração do total. O espaço está se expandindo rapidamente, e a maioria das galáxias está se afastando de nós a uma velocidade tal que sua luz pode nunca nos alcançar. No entanto, nossa realidade física aqui na Terra está intimamente ligada a essas galáxias distantes e invisíveis. Podemos considerá-las parte do nosso universo. Elas formam um grande edifício que obedece às mesmas leis físicas e é composto pelos mesmos tipos de átomos, elétrons, prótons, quarks e neutrinos que nos constituem. Recentemente, novas teorias na física, como a teoria das cordas, sugerem a existência de múltiplos universos formados por diferentes tipos de partículas, cada um com propriedades e leis distintas. A maioria desses universos não seria capaz de sustentar a vida e poderia surgir e desaparecer em um piscar de olhos. No entanto, juntos, eles formam um vasto multiverso que pode ter até 11 dimensões, repleto de maravilhas além da nossa compreensão. A versão predominante da teoria das cordas propõe um multiverso com 10 elevado a 500 universos. Esse número é tão imenso que, se cada átomo do nosso universo visível tivesse seu próprio universo, e cada átomo em todos esses universos também tivesse o seu, mesmo repetindo isso por mais 2 vezes, ainda estaríamos apenas arranhando a superfície desse total, que é algo como 1 trilhão de trilhões, trilhões de trilhões. E mesmo esse número é insignificante quando comparado à ideia de infinito. Alguns físicos acreditam que o espaço-tempo é, de fato, infinito e abriga um número infinito de universos, conhecidos como universos bolsa, com propriedades variáveis. A teoria quântica traz uma nova perspectiva. Embora tenha sido comprovada como verdadeira, sua interpretação é complexa. Alguns cientistas sugerem que, a cada momento, um grande número de universos paralelos é gerado, muitos dos quais seriam bastante semelhantes ao nosso, incluindo várias cópias de você. Em um desses universos, você poderia se formar com honras e se casar com a pessoa dos seus sonhos, enquanto em outro, a realidade seria bem diferente.
No entanto, há cientistas que discordam e afirmam que a única resposta válida para a questão sobre quantos universos existem é apenas um universo. Alguns filósofos e místicos até argumentam que nosso próprio universo pode ser uma ilusão. Portanto, como podemos ver, não há consenso sobre essa questão, e a verdade parece estar em algum lugar entre zero e infinito. Uma coisa é certa: este é um excelente momento para estudar física, pois podemos estar vivenciando uma das maiores mudanças de paradigma no conhecimento humano já registradas. Em algum lugar no vasto universo, é bem provável que existam inúmeros planetas habitados. No entanto, a questão que nos intriga é: por que não conseguimos ver nenhuma prova disso? Essa é a famosa indagação feita por Enrico Fermi em 1950. Onde estão todos? Alguns teóricos da conspiração afirmam que os OVNIs estão constantemente nos visitando e que os relatos estão sendo encobertos, mas, sinceramente, essas teorias não são muito convincentes. Isso nos leva a um verdadeiro enigma. No ano passado, o Observatório Espacial Kepler descobriu centenas de planetas orbitando estrelas próximas. Se extrapolarmos esses dados, parece que nossa galáxia pode conter cerca de 500 bilhão de planetas. Se considerarmos que 1 em cada 10.000 pode ter condições adequadas para sustentar vida, ainda assim teríamos 50 milhões de planetas potencialmente habitáveis apenas na Via Láctea. Aqui está o dilema: a Terra se formou cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang. Isso significa que muitos outros planetas em nossa galáxia devem ter se formado antes, dando à vida a oportunidade de surgir bilhões, ou até milhões, de anos antes do que ocorreu aqui. Se apenas alguns desses planetas tivessem desenvolvido vida inteligente e começado a criar tecnologias, essas inovações teriam milhões de anos para evoluir em complexidade e poder. Na Terra, já vimos como a tecnologia pode avançar rapidamente em apenas um século. Em milhões de anos, uma civilização alienígena avançada poderia ter se espalhado pela galáxia, talvez construindo enormes estruturas para coletar energia, frotas de naves colonizadoras ou magníficas obras de arte que adornariam o céu. No mínimo, seria de se esperar que essa civilização estivesse revelando sua presença, de forma intencional ou não, através de sinais eletromagnéticos. No entanto, não encontramos evidências convincentes de nada disso. Por que isso acontece? Existem várias respostas possíveis, algumas delas sombrias. Talvez uma civilização superinteligente tenha dominado a galáxia e imposto um silêncio rigoroso, temendo qualquer concorrente. Ou talvez essas civilizações não sejam tão avançadas, ou a evolução de uma inteligência capaz de desenvolver tecnologia sofisticada seja muito mais rara do que imaginamos. Afinal, isso ocorreu apenas uma vez na Terra em 4 bilhões de anos. Pode ser que tenhamos tido uma sorte extraordinária. Quem sabe sejamos a primeira civilização desse tipo em nossa galáxia. Ou talvez as civilizações carreguem consigo as sementes de sua própria destruição, incapazes de controlar as tecnologias que criam. Por outro lado, existem explicações mais otimistas. Para começar, não estamos investindo o suficiente na busca por vida extraterrestre. A quantia de recursos que alocamos para isso é irrisória. Apenas uma fração das estrelas em nossa galáxia foi realmente observada em busca de sinais interessantes. Além disso, pode ser que não estejamos olhando na direção certa. À medida que as civilizações se desenvolvem, elas podem descobrir rapidamente formas de comunicação muito mais avançadas e úteis do que as ondas eletromagnéticas. É possível que toda atividade esteja ocorrendo na misteriosa matéria escura ou na energia escura, que parecem compor a maior parte da massa do universo. Ou talvez estejamos analisando tudo isso em uma escala inadequada. É possível que civilizações inteligentes venham a perceber que a vida, em sua essência, consiste apenas em padrões complexos de informação interagindo de maneira harmoniosa. Essa interação pode ocorrer de forma mais eficiente em escalas menores. Assim como na Terra, onde sistemas grandes e desajeitados se transformaram em elegantes e compactos iPods, talvez a própria vida inteligente tenha se tornado microscópica para reduzir seu impacto ambiental. Dessa forma, o sistema solar pode estar repleto de formas de vida alienígena que simplesmente não conseguimos perceber. Quem sabe as ideias que habitam nossas mentes sejam, na verdade, uma forma de vida extraterrestre. Pode parecer uma ideia maluca, mas é fascinante pensar que as ideias parecem ter uma vida própria e conseguem sobreviver aos seus criadores.
É possível que a vida biológica seja apenas uma fase transitória. Nos próximos 15 anos, poderemos começar a obter dados espectroscópicos de planetas próximos que nos mostrarão quão favoráveis à vida eles podem ser. Enquanto isso, o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, está compartilhando seus dados com o público, permitindo que milhões de cientistas cidadãos, talvez incluindo você, se unam a essa busca. Aqui na Terra, experiências incríveis estão sendo realizadas para tentar criar vida a partir do zero, uma vida que pode ser muito diferente das formas de DNA que conhecemos. Tudo isso nos ajudará a entender se o universo está repleto de vida ou se, de fato, somos os únicos. Independentemente da resposta, ambas são inspiradoras, pois mesmo que estejamos sozinhos, o simples fato de pensarmos, sonharmos e fazermos essas perguntas pode ser um dos aspectos mais significativos do universo. E tenho uma boa notícia: a busca por conhecimento e compreensão nunca se torna entediante. Na verdade, é exatamente o contrário. Quanto mais você aprende, mais fascinante o mundo se torna. São as possibilidades extraordinárias e as perguntas sem resposta que nos impulsionam a seguir em frente. Portanto, continue curioso.